Outubro Rosa, o mês da conscientização de fazer os exames preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama, porque esse diagnóstico pode salvar a sua vida. E também temos as pacientes, as pessoas que estão com câncer de mama ou já tiveram câncer de mama e precisam de tratamentos multidisciplinar. E hoje trouxemos a doutora Viviane, que é especialista em fisioterapia oncológica, para ela dividir conosco um pouquinho do trabalho dela. Doutora Viviane, muito prazer, obrigado por estar aqui e dividir o seu tempo nesse mês tão importante, né? Que é o mês da conscientização. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando a todos sobre o trabalho da fisioterapia, direcionada à fisioterapia oncológica e à fisioterapia pélvica oncológica, que nós vamos abordar aqui. Doutora Viviane, já vamos para uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade. Qual é a diferença da fisioterapia convencional com a fisioterapia oncológica? O fisioterapeuta, quando se forma, como todos os profissionais, ele é generalista, né? A gente tem dentro das cadeiras de formação acadêmica uma abordagem bem específica também, aborda-se o câncer de mama, os tratamentos, as técnicas, a formação técnica de um fisioterapeuta generalista é capaz sim de prover atendimento a essas pessoas. No entanto, o fisioterapeuta especialista, e existe já residências em grandes centros oncológicos, inclusive em Curitiba, para a formação desse profissional específico. Então, esse profissional vai passar por centros onde ele vai atuar em todas as questões oncológicas, né? Seja que é um câncer de cabeça e pescoço, um câncer abdominal, um câncer pélvico, um câncer de mama. Então, esse profissional vai ter uma formação respiratória, ortopédica, das questões próprias daquele tipo de câncer e as suas consequências, os tratamentos, as medicações orientadas, a forma de raciocínio na formação de um exercício, da proposta terapêutica muito maior, né, muito mais específico do que aquele profissional generalista. No entanto, o profissional generalista também tem a possibilidade e a competência técnica para o atendimento do paciente acometido do câncer, seja num pré-operatório, no pós-operatório e após o tratamento, como nós vamos conversar. Esse paciente que teve o câncer, ele passa por uma transformação física, mental, é um sofrimento muito dolorido, né? Tanto físico quanto mental. Qual que é a importância da fisioterapia, o papel da fisioterapia nesse pós-químio? Ou diagnóstico, né? Exatamente. O cuidado do fisioterapeuta é um cuidado integral, né? Então, seja no pré-operatório, no decorrer das etapas de tratamento ou no pós-operatório, né? Então, que seja da cirurgia mesmo, né? Do ato que incidiu no tratamento como um pós-operatório cirúrgico. Então, o fisioterapeuta ele vai atuar durante todas as fases, desde o diagnóstico, então a gente pode atuar no pré-operatório, no curso de todos os tratamentos, né? Porque a gente sempre ouve os efeitos da quimioterapia, os efeitos da radioterapia, vou voltar às atividades ou vou me restringir, ficar quieto dentro de casa, não vou fazer nada porque tenho um cansaço, não devo fazer nada, não devo sair de casa. Não é, isso já é um mito. Então, durante a fisioterapia, durante a quimio, durante a rádio, ele pode também se beneficiar de um tratamento, o que é muito importante. No pós-operatório, quais são as consequências do pós-operatório e a atuação desse profissional no pós-operatório. E tardio também, né? Então, a gente também tem a atuação desse profissional ao longo de todo esse percurso, né? E acompanhamento desse paciente. Você falou aí no tardio, quando a gente pensa, né, em câncer, vem a primeira imagem que vem, né, é a quimioterapia.
E que é, tipo, fez a químio, tá tudo certo, sarou. Mas na realidade não, existem as sequelas, né? Quando você falou no pós-operatório tardio, a químio, o câncer, ele deixa sequelas, né? Que daí entra a fisioterapia, que às vezes fica pro longo prazo ou até pro resto da vida, né? Então, assim, a forma de atuação do fisioterapeuta, por exemplo, num pré-operatório, a gente tem uma função determinante de orientação para que aquele paciente entenda todos os passos, tudo aquilo que vai acontecer com a funcionalidade dele e com a capacidade funcional. Então a gente vai orientar esse paciente no sentido de que dos cuidados com o pós-operatório, exercícios posturais, exercícios respiratórios, alguns exercícios funcionais ou o que ele pode ou o que ele não pode fazer com o seu corpo durante o tratamento ou o pós-operatório. Então o pré-operatório é determinante, é um momento importante, né? Pouco investido, pouco indicado pelos profissionais de saúde e pouco também acolhido pelos pacientes. E é um momento muito importante, porque ali no pré-operatório a gente pode conversar sobre o sutiã, sobre os cuidados, sobre a meia, sobre os movimentos em casa. A gente pode ajudar essa paciente, por exemplo, se ela não tem uma rede de apoio, a ajudar a que ela tenha uma rede de apoio, roupa para, por exemplo, um pijama adequado, o ambiente da casa dela, né? Então a gente consegue conversar sobre muitos aspectos que terão um impacto naquele momento. Então o pré-operatório é para isso. Não são investidas muitas sessões, muitas vezes uma conversa, onde a gente vai levantar todos esses aspectos e vai conversar com essa paciente para prepará-la também para que venham os próximos passos e ela saiba, ela esteja confiante, né? Sempre alinhado com o plano terapêutico da equipe médica, da equipe de saúde, né? Seja no pré-operatório, seja na quimioterapia, seja na radioterapia. Então, essa preparação pré-operatória, ou que a gente vai chamar aqui de pré-operatório, é importante. Preparo psicológico, né? Também, se houver, acaba sendo um preparo psicológico. E se a gente, nesse pré-operatório, a gente percebe que tem um dano psicológico em razão do diagnóstico, né? Foi muito impactante para essa paciente e que ela está no estado depressivo ou que está passando por outras questões que precise do suporte psicológico, sim, a gente também já direciona. A gente direciona também para cuidados, por exemplo, da quimioterapia, como você falou. Vão cair os pelos, os cabelos, vai ter queda dessas estruturas. Vamos fazer uma dermopigmentação da sobrancelha, já fica com um formatinho da sobrancelha. Então a gente vai mostrar para essa paciente que para tudo tem uma solução. Existe um caminho. Que ela pode continuar bonita bem depois, né? Depois. Então ela não vai se sentir só. Exatamente. Então o pré-operatório tem esse papel, né? O transcorrer ali durante os tratamentos, seja no pós-operatório, seja da químio, seja da rádio, também tem técnicas que a gente acaba otimizando, melhorando amplitude de movimento, fadiga, alguns efeitos colaterais próprios da técnica, né? A radiodermite, a fibrose radioinduzida, seja a neuropatia periférica da quimioterapia. E durante as sessões também a gente vai tendo sempre uma conversa muito grande com essa paciente. Então ela não se sente sozinha, é um ambiente onde ela vai ter que sair da casa dela, chegar no consultório ela vai ser recepcionada, vai ter um cafezinho, um bolinho, uma comidinha especial para ela, vai ter a conversa com a fisioterapeuta, um apoio, vai ser com quem ela pode chorar, ela pode colocar também todas as emoções do que ela está sentindo, das dificuldades que ela está tendo muitas vezes com o plano de saúde. A gente orienta também, tem a parte jurídica também que a gente pode mostrar para ela que existem caminhos. Então, essa proximidade e acolhimento, o fisioterapeuta faz muito bem. Então, essa escuta ativa está sempre muito presente. No pós-operatório, a gente vai atuar fortemente, né, na restauração desses movimentos,
no reequilíbrio postural, caso exista, no déficit muscular, caso venha acontecer, na amplitude, no restabelecimento das cicatrizes, das fibroses. Também a gente vai trabalhar muito a questão de manejo do linfedema, caso haja um esvaziamento. A gente vai ensinar, mostrar para essa paciente como que ela deve cuidar daquele membro, né? Quais são as evidências já do início de um linfedema ou da prevenção, que a gente também vai trabalhar muito nesse sentido de prevenção, e nesse caso é de peso, alimentação, estimular o retorno à atividade física. Eu sempre falo, então a gente aqui é uma mudança, né, no estilo de vida. Nessa fase você já vai começar a olhar na sua casa ou perto do seu trabalho, uma academia que você goste, ou um profissional da educação física para retornar à atividade física, ou começar a iniciar a musculação como um remédio, procurar umas roupinhas de ginástica bonita, porque isso vai fazer parte da sua vida e eu vou sempre estimular isso. E aí já buscou, já começou, já iniciou, e o meu objetivo é sempre colocar ela para o movimento, porque é isso a fisioterapia, colocar a pessoa em movimento e para o movimento. Então, esse processo do trabalho no pós-operatório é nesse sentido também, trabalhar as questões de pele, né, as questões musculares, a amplitude, as restrições, as cicatrizes, né, para que ela se restabeleça o quanto antes e com isso ela possa ter qualidade de vida, né, e se sentir bem durante essa trajetória de mão dada. Vamos lá, vamos juntas nesse percurso do tratamento, nessa acolhida que é nosso papel, a nossa função. Você citou alguns exemplos né, do pós-operatório, porque hoje as pessoas que são leigas, quando a gente pensa em paciente oncológico, vem o mal-estar, que é o enjoo, vômito, queda de cabelo, pelo, mas vai muito além, né, Viviane, os outros sintomas no pós. Você poderia citar para as pessoas entenderem até a importância, né, dos profissionais que acompanham, da fisio ou dos outros profissionais, alguns sintomas que esse paciente tem, além da queda de cabelo, além do vômito, você citou a questão da cicatriz, fibrose. A gente tem, a paciente ela sempre chega, seja no pós-tratamento de químio, rádio, ou principalmente do pós-operatório, né? Ela chega com medo na execução de alguns determinados movimentos, insegura até mesmo nas atividades mais simples de vida diária, né? Então, por exemplo, passear com o cachorro, pegar o netinho ou o filho, devo pegar, não devo, a postura adotada, né, em relação ao medo de se movimentar e de proteção da cirurgia, isso tudo acaba tendo consequências na amplitude de movimento, no movimento de braço, de ombro, né? E de dores também, por exemplo, posição para dormir, muita dor, eu tenho que dormir de barriga para cima. Então, estratégias ali de uso de travesseiro, de posição, de almofadas, de um simples movimento de torção aqui na lombar para justamente diminuir a pressão e dor, né, que vem a ocasionar o inchaço, o edema também, que é muito presente na quimioterapia, né, no corpo todo. Então a gente vai trabalhar a drenagem linfática, exercícios linfocinéticos que melhoram e diminuem o edema. Então a gente vai trabalhar exercícios respiratórios, ansiedade, bateu a ansiedade, estou muito ansiosa. Usar um olhinho essencial de lavanda e vamos respirar profundamente, expirar, como que a gente vai fazer essa respiração ativa. Então, ter um controle também do estresse ali naquele momento, ter um momento dela só de exercícios, devo andar, não devo andar na esteira. Já estou ótima, vou fazer caminhadas na esteira elíptica. Não ainda, não é o momento, está no momento, no teu momento do pós-operatório imediato, então calma, vamos segurar, tá bem, mas ainda a fase cicatricial está acontecendo, vamos esperar um pouquinho, caminhar a pé, passo de shopping. Então a gente tem todas essas orientações para que ela possa realmente se restabelecer bem, porque qualquer intervenção médica vai ter impacto sim naquele corpo de restauração. Então é um momento em que o corpo também está tentando entender o que está acontecendo e está tomando as previdências para se restabelecer. Então a gente também tem que entender que nesse momento a gente também tem algumas condutas e o que a gente pode intervir, como a gente pode intervir.
E aí o fisioterapeuta vai ter todas essas ferramentas para poder beneficiar essa paciente nessa trajetória mesmo. Na quimioterapia é muito comum a neuropatia periférica e ela comete a ponta dos dedos das mãos e dos pés. O paciente sente um formigamento, uma dificuldade na sensibilidade, na sensação dessas estruturas. Então, na fisioterapia a gente vai trabalhar com algumas técnicas que restabelecem essa comunicação, o restabelecimento dessa condução nervosa por meio de exercícios, por meio de técnicas de textura, o uso também de algumas tecnologias, né? Para melhorar essa sensibilidade, essa modulação neural, né? E com isso diminuir essa sensibilidade. É lógico que muitas vezes vai ter que ser acompanhada, né? Vai ter que ser acompanhada ou coadjuvante ao tratamento, o uso de uma medicação, né? Apropriada. Viviane, também a químio, ela prejudica a parte hormonal da mulher. O que acontece e quais são os tratamentos nesse caso? Bom, a quimioterapia ela induz a uma menopausa, né? Nas mulheres. Não só a químio, mas também tem alguns tratamentos hormonais, né? Que são de bloqueios hormonais. Se o tumor for de origem hormonal e caso tenha que fazer esse tipo de abordagem. E aí, nesse caso, vai ter impacto sobre o corpo sistêmico da mulher, né? Um deles, especificamente, vamos direcionar aqui um pouquinho, é a região do assoalho pélvico. Então, essas mulheres muitas delas passam, e principalmente a gente tem que avaliar também qual era a condição dela no momento do diagnóstico, né? Como que ela já estava com essa região, qual era o déficit que ela já tinha nessa região e o histórico de vida dela, né? De peso, constipação, parto, tipo de parto, tecidual constitutivo, né? Nesse caso. Então, isso tudo também agrava alguns sintomas que podem aparecer, como a secura vaginal, né? Muito frequente. Em decorrência da secura vaginal, dor durante o ato sexual. Algumas fissuras, né, podem acontecer porque o epitélio ali vaginal vai ficando muito fininho. Então, em consequência disso, a dor, né? Aí também temos a presença da incontinência urinária, né? Porque a uretra, a mucosa uretral, ela é hormônio dependente, então ela perde a turgescência. A parte muscular também vai perdendo musculatura. Então, como que a fisioterapia pode atuar nesse caso? A fisioterapia vai ter técnicas pélvicas, né, de reforço muscular, de trabalho muscular, que vai trabalhar muito a parte circulatória, né, e com isso vai melhorar o tecido. A gente também tem técnicas que a gente melhora a elasticidade desse tecido, né, o uso de alguns recursos naturais para melhorar a hidratação, né? E vai conversar sobre questões de constipação, hábitos miccionais, hábitos evacuatórios. Então, a paciente vai poder, dentro de sala, dentro do consultório, trabalhar todas essas questões que não como a orientação comum médica, que tem dor, tem diminuição da elasticidade, tem a relação. Então, você não vai deixar para uma relação sexual para se exercitar ou para ver se ali você vai sentir dor ou não e com a relação eu vou melhorar. Não, você vai melhorar lá na sala com recursos próprios para quando você for para a tua relação sexual, você vá bem confiante, querendo, com vontade e sinta realmente prazer e se beneficie daquele momento, né? Então, é bem importante. Existe também a questão que a gente também aborda, né, para a mulher, a questão da mama, né, que tem pontos erógenos, como é que fica a mama nessa relação, como que ela se sente com relação à mama e o parceiro, e a exposição, e a relação sexual. Então, todas essas conversas a gente também tem com a paciente, né? E havendo algo mais profundo, a gente direciona, sim, para uma terapia mais apropriada, para que possa, então, restabelecer também essa conexão e esse gostar do seu corpo, de sentir-se bela, bonita, confiante, né?
E assim, durante, você já falou que a fisioterapia ela atua no pré, durante e pós. Quando que a mulher pode iniciar esses tratamentos? Como esse tratamento da parte íntima, a drenagem. Então, o tratamento da fisioterapia pélvica, a gente nota assim, que a paciente, durante o curso do tratamento oncológico, vão ter fases. Então, a fase em que ela está é a fase da prioridade do tratamento fisioterapêutico dela, né? A gente nota que depois que ela cumpriu com algumas etapas, passou por algumas etapas, ela começa a se abrir, então, para outras etapas de restabelecimento da vida, né? E aí, ela sabendo que existe, ela vem nos buscar, né? Mas não significa que a gente poupe o conhecimento. Então, desde o início, a gente já começa conversando. Ela chega, logicamente, para um pós-operatório imediato, né? Para o edema, tá com edema de mama, cuidados cicatriciais, né? Amplitude de movimento. Mas ali, ao longo da terceira, quarta semana, você já vai perguntando: e tua região pélvica? Ou então ela vê no consultório, ela já pergunta: aqui vocês também cuidam da fisioterapia pélvica? Porque eu tenho um problema assim, tenho incontinência, tenho tido dor. E aí a gente vai mostrando os recursos e ela vai se interessando até que venha realmente efetivar um tratamento, né? Então, geralmente, né, é de acordo com as etapas, né? Porque a gente, quando tá passando por essa situação, você vai muito na etapa em que você está sendo submetida, é o teu foco, né? Porque você, na verdade, tem um diagnóstico e tem um cumprimento de um tratamento, né? Tudo claro, de acordo com o plano clínico, médico, né? A gente também trabalha junto com essa equipe, acompanhando todo esse processo. Sempre específico, né? A gente está falando aqui de uma forma geral, mas o atendimento é individualizado, né? De acordo com as necessidades. E apresentar também as opções. Então é isso, de acordo com a necessidade, apresentando as opções. De acordo com a necessidade, apresentando as opções. Quando a gente pensa em paciente pós-químio, a gente pensa que esse paciente tem que descansar, né? Eu sei que você já citou várias situações, mas eu queria que você, de uma forma resumida, falasse a importância desse movimento, não do descanso, e sim desse movimento. O paciente está se movimentando. Bom, o movimento é vida, né? Então, antigamente se tinha um senso comum de quimioterapia, isolamento, casa, né? E não pratica atividade física, hoje já caiu por terra. Então a gente incentiva o movimento durante o tratamento da quimio, mas sempre, né, respeitando o seu corpo. Então eu acho muito importante assim, a pessoa entender: hoje eu não estou me sentindo de fato muito bem, então hoje eu vou me recolher. Mas amanhã, tão logo eu me sinta um pouco melhor, eu vou praticar alguns dos exercícios, ou vou fazer exercícios junto com o meu profissional, seja um professor de educação física, que também tem profissionais habilitados e competentes para atuar nesse momento e saber dosar o exercício ali, respeitando os níveis de fadiga, tem parâmetros para isso, né? Como fisioterapeuta. Então, movimentar-se é vida, vida é movimento, ou vida em movimento. Quimioterapia, seja na quimio, na rádio, pós-operatório de cirurgia, em todo momento sempre há de haver um movimento. Então, ficar quietinho, paradinho, nunca. Viviane, nesse mês de Outubro Rosa, que a gente tenta divulgar, né, os exames preventivos, e hoje nós falamos não só do exame preventivo, mas a importância do cuidado após a químio. Qual é o recadinho que você deixa? É muito importante nesse mês de Outubro Rosa, realmente a gente lembrar e se conscientizar da importância do exame, né, médico e do exame de mama. Eles são extremamente importantes na detecção precoce e a gente vê realmente que o paciente
quanto antes descobre e faz os exames de rotina, tem um acompanhamento melhor, um tratamento melhor, né? E os resultados também são muito melhores, né? Então a gente não pode se dar ao luxo de passar um ano sem fazer o exame, a mamografia ou o exame de rotina, né? A partir dos 40 anos já é importante. E a fisioterapia? O papel da fisioterapia? A fisioterapia no câncer de mama não se limita a exercícios e a protocolos específicos. Ela representa um elo entre ciência, cuidado, ajudando as mulheres não apenas a reconstruir a sua funcionalidade, mas também a sua autoestima e a qualidade de vida. Eu acho que isso que você trouxe é de extrema importância para a gente divulgar, né? Que é pouco divulgado, né? O papel do fisioterapia. Parabéns, obrigado por dividir isso conosco, tá? Deixamos as portas abertas para você voltar, trazendo mais informações para nós. Obrigada, né? Eu que agradeço esse canal de informação, de valorização do trabalho do fisioterapeuta, que é imprescindível, importante na equipe multidisciplinar, né? Para as pessoas no acolhimento, na escuta ativa, na humanização. É realmente um suporte de extrema importância, de valor mesmo, na saúde de todos nós. Temos que nos unir e divulgar mais, né? Muito mais. Agradeço mesmo, de coração.